Vamos lá, a gente se encontra no Daf Lamed Vav Amud Aleph. Estou com um problema aqui na câmera do computador, então vai ser sem câmera hoje, só Agmará. Então, se alguém bichar, olha na foto em cima. Vamos lá. A gente está, então, no Daf Lamed Vav Amud Aleph, aqui na sexta linha. A gente trouxe três opiniões com relação a Shofar e Hatrotzot. Se Shofar e Hatrotzot são trombetas, se é mukse ou não é mukse. A opinião de Rav Shimon que Bichlal não é mukse, porque ele, de acordo com Rav Shimon, quase não existe mukse em Shabbat. A opinião de Rabi Nehemia é que os dois são mukse, porque um utensílio só pode ser mexido no Shabbat para a principal função, a principal utilidade dele. Então, os dois são proibidos, porque os dois servem para tocar músicas. E de acordo com a Rabiuda, tem diferença. Hatzrotzrot, as trombetas são mukse, porque elas não têm nenhuma utilidade. O shofar, ele tem um segundo tipo de utilidade, que ele era usado como uma madeira das crianças, certo? Porque ele tem, por um lado, você coloca o líquido e a criança consegue tomar por um pedacinho, por um buraquinho pequenininho. Então, ele era usado de mamadeira. Por isso, de acordo com a Rabiuda, o shofar não é mukse em Shabbat, porque ele tem outra utilidade. Aliás, nada a ver com o assunto, mas já que a gente falou que o shofar é usado de mamadeira, tem a famosa frase que é trazido que em Hanukkah, principalmente, que os gregos costumavam falar, eles costumavam falar para o povo judeu que Israel. Os gregos costumavam incentivar, digamos assim, ou provocar, pelo menos, para eles, olha, escrevam no chifre depois que a gente não tem parte em Elokei Israel, nós não temos ligação nenhuma com a Kadosh Baruch Hu. Agora, eles queriam fazer o povo judeu se separar, se distanciar de Kadosh Baruch Hu, mas por que escrever no chifre dos bois, que o que querem Ashor? O que você ganha com isso? Quantos bois você já tem? Quantos bois com chifres você tem? Com touros, certo? Quantos desse? Então, na verdade, a intenção deles, baseada nessa Gemara, tem quem explique que a ideia era o seguinte: o chifre dos bois era usado de mamadeira. Então, eles falavam, olha, já eduquem as crianças pequenas, escreve na mamadeira deles, em lá no Helek Velokei Israel. É isso que os gregos tentaram afastar o povo judeu de Akadosh Baruch Hu. Ponto. Quinta linha aqui, a última explicação foi que, de acordo com o Rabi Nehemia, tanto o shofar quanto Hatzrotzrot, os dois são considerados mukse, porque os dois são proibidos de carregar no Shabbat, os dois servem para tocar músicas, e a Gemara fala, o mais shofar nami Hatzrotzrot. Shofar e Hatzrotzrot, os dois têm a mesma proibição, os dois têm a mesma questão, os dois são proibidos da mesma forma, porque eles têm a mesma utilidade. Que de Rav Hizda, como disse Rav Hizda, de Amar Rav Hizda, Aneitlat milei ishtanei shemayu mechichara beit hamikdash. Tem três coisas que os nomes inverteram. Tem três coisas que, depois da destruição do Beit HaMikdash, os nomes se misturaram e as pessoas começaram a chamar um do outro e o outro do eles acabaram perdendo o nome original. Hatzrotzrata, shufra Hatzrotzrata. Começaram a chamar o que antigamente era chamado de shofar, começou a ser chamado de Hatzotrot, o que era Hatzotrot começou a ser chamado de shofar, quer dizer, né, em Bavel, pelo menos, existiu essa confusão com os nomes. Lemay nafkamina, qual a diferença? Le shofar shel Rosh Hashanah. A diferença, preciso saber que o que antigamente era Hatzrotrot mudou para shofar e shofar para Hatzrotrot, é importante com relação ao shofar de Rosh Hashanah, porque quando a Torá fala que em Rosh Hashanah tem que tocar shofar, a gente vai pegar o que hoje em dia costumam chamar de Hatzrotrot, porque esse é o shofar da Torá, certo? Hoje em dia a gente chama o shofar de shofar, mas na época de Bavel, aparentemente, pelo menos, os nomes se inverteram. Aravá, tzavtzefa, aravá, a planta que é chamada de aravá, começaram a chamar de tzavtzefa, e tzavtzefa começaram a chamar de aravá, são dois tipos de planta, certo? Que o nome inverteu, lemai nafkamina, qual a diferença? Porque eu preciso saber que esses nomes inverteram, porque Rav Hizda vem necessidade de expressar isso especificamente, lelulav, para Arbat Aminim, porque se eu quiser comprar, a Torá falou que tem que colocar Aravot nos Arbat Aminim, a Torá não, certo? Na Torá está escrito Arvei Nachal, está escrito Aravot, está escrito Arvei Nachal na Torá, a Torá falou para pegar Aravot, o que é Aravá? A priori Aravá é o que eu chamo de Aravá? Não, Aravá é o que hoje em dia é chamado de Tzavtzefa, certo? Da época da Gemara. Petora,
petorta, petora. Petora e petorta são dois tipos de mesa grande e mesa pequena, certo? O que antigamente era chamado de um mesão virou uma mesinha, o que antigamente era uma mesinha, hoje chama de mesão, sim? Quer dizer, está inventando nomes, mas são palavras que mudaram o sentido delas, certo? Conhece alguém? Conhece alguém? Não. Minha mãe me contou uma vez que uma amiga dela viajou para Portugal e ela estava num hotel, ela queria fazer um passeio, só que o dia estava meio feio, ela perguntou pro recepcionista lá, tal, qual a previsão do tempo, e o recepcionista falou, olha, vai cair uma chuvinha. E ela falou, bom, vai cair uma chuvinha, deixa eu aproveitar, vou fazer um passeio. Ela só não sabia que em português de Portugal, chuvinha é uma tempestade. Então, ela saiu e tomou um banho lá fora, certo? Então, a linguagem muda, o que antigamente, o que era chamado de petora virou petorta, petorta virou petora, mesa virou mesinha, mesinha virou mesa, lemai nafkamina, qual a diferença? Lemai que para negócios, para alguém que faz compra e venda, certo? Alguém que comprou e vendeu. Se um cara chega e fala, olha, eu encomendei uma mesa, e chegou em casa uma mesinha pequenininha, o cara que está vendendo vai falar para ele, olha, sinto muito, você pediu mesa, isso daqui é o que a gente chama de mesa, é isso que você pagou, é isso que você pediu, não importa que a sua intenção era outra, a gente vai de acordo com o que as pessoas estão acostumadas a chamar, então aqui também com relação a mesa e mesinha, mesinha é uma coisa, mesa é outra, e essas coisas se inverteram, então vai de acordo com o que está valendo na época. Amarabai, Afana Nomar, Ovlila Beikase, Beikase Ovlila. Abai fala que tem dois órgãos dentro do animal, que também mudaram de nome, tem o que é chamado Beikase e tem o que é chamado Ovlila, são dois órgãos diferentes, fazem parte do intestino do animal, os nomes inverteram, Lemai Nafkamina, pergunta qual a diferença do nome das partes do intestino do animal, Lemachat Shenintzet Beovi Beita Kosod, Mitzad Echad Ksherah, Mishnei Tzadim Trefa. Essas duas partes do animal, Ovlila e Beikase, são duas partes no intestino do animal. Uma delas ela é mais grossa, ela é fechada, ela é duplamente fechada, e a outra só tem uma camada. Então, tem um din com relação a trefar. O que acontece se um animal, eu faço shritá no animal e eu encontro no intestino dele uma agulha, e essa agulha fez um furo, tá enfincada dentro desse órgão do animal. Então, o órgão que ele tem não é dupla face, certo? Mas o órgão que ele tem duas coberturas, se tiver lá um mahak, se tiver lá uma agulha, o animal continua sendo kasher, não tem problema, porque não foi até o outro lado. Mas esse animal que é mais fino, mas esse órgão que é mais fino, se tiver uma agulha, mesmo que está só de um lado, mesmo que não chega até o outro, é muito próximo de rasgar, de furar, e o animal é taref. Agora, na Mishnah, está escrito, Machat Shenimtzet Beovi Beita Kosot. Sim? Então, o que é Beita Kosot especificamente? Aqui entra justamente a questão, se Beita Kosot é o que a gente chama hoje de Ovlila ou de Beikase, e a Halachá vai mudar de acordo com a definição. Que se tiver mitzad echad ksherah, mishnei tzadim trefá, se a agulha está só de um lado é kasher, dos dois lados é taref, depende de qual órgão está falando, porque tem um órgão que mesmo só de um lado é taref, então eu vou ter que descobrir exatamente o que a Mishnah chama de Beita Kosot, é o que hoje em dia é chamado de Ovlila. Amaravashi, Yafan Nomar, Bavel, Borsif, Borsif, Bavel. Ravashi fala que tem duas cidades em Bavel que os nomes inverteram, o que antes era chamado de Bavel começou a ser chamado de Borsif, Borsif começou a ser chamado de Bavel, Lemai Nafkamina. Qual a diferença? Legitei Nashim, com relação a get, virando a mut, sim, lá bet, com relação a get de mulheres. Alguém que traz um get de outra cidade, e o get está lá escrito e assinado, a gente nunca sabe se quem fez esse get fez direito, se ele colocou o nome direito, quem foi que escreveu, quem foram as testemunhas. Então, nem sempre você pode confiar em um get que veio de uma cidade distante. Porém, Bavel era conhecido como lugar onde as pessoas que trabalhavam lá com get, os dayanim que estavam lá, eram pessoas bekim, eram pessoas que tinham um conhecimento profundo das halachot. Então, quem trazia um get de Bavel, a gente podia ter certeza absoluta que o get está em ordem, não tem erro. Mas quem trazia um get de Borsif era duvidoso, vai saber, eu vou ter que correr atrás das testemunhas para saber se o get foi feito corretamente. Esse é o original, esse é o certo. Bavel está em ordem, Borsif está problemático, precisa ser analisado. Porém, Bavel e Borsif mudaram de nome. Essas duas cidades, duas regiões acabaram mudando de nome com o tempo, por algum motivo. Então, agora, se alguém traz um gueto de Bavel, é duvidoso. Se alguém traz um gueto do lugar chamado Borsif, a região de Borsif hoje em dia é kasher, porque com certeza está em ordem.
Ponto. Adran alach bamei madlikim. Com isso a gente acaba o segundo perek de Masechet Shabbat. Mas vamos aqui em frente. Próximo perek, perek Kirá. Perek Kirá é um dos prakim mais complicados. Tem assuntos aqui, não são assuntos difíceis, mas às vezes um pouquinho confuso para entender como era o lugar exatamente, como eram as panelas. Esse perek, na verdade, ele é a base para todas as alachot da chapa. O que você pode pôr na chapa, o que você não pode pôr. Posso pôr Erev Shabbat, durante o Shabbat, líquido, sólido, todas as alachot ligadas à chapa, todas as bases, todos os fundamentos para as alachot aparecem justamente aqui no nosso perek. Então, vamos lá, vamos começar ele, Bezat Hashem, vamos começar e tentar também incluir um pouquinho de alachá. קירה שהסיקוה בקש ובגבבה, נותנים עליה תבשיל. בגפת ובעצים, לא ייתן עד שיגרוף או עד שייתן את האפר. קירה, o que é קירה? קירה era o forninho que eles tinham antigamente. Como funcionava a קירה? A quiná, ela era um retângulo feito de barro ou de pedra, se não me engano de barro, alguma coisa do tipo, em que ele tinha dois buracos, no qual você colocava, dentro desses buracos, você colocava o produto que vai queimar lá, ou kashigvavá, ou palha, esse tipo de coisa que pega fogo fácil e queima e some, ou às vezes colocavam lá gefet yetzim, são produtos mais oleosos, ou pedaço de madeira que o fogo durava mais, era mais forte e ficava mais tempo queimando. Você colocava isso dentro do buraco, e em cima no buraco, o buraco não era tão grande, era o tamanho suficiente para você poder colocar uma panela lá. Então, na verdade, você tinha uma caixa, que dentro dessa caixa você colocava o produto que queima, o fogo, com um buraco em cima, e em cima você colocava a panela para a cozinha. Então, fala a Mishnah o seguinte, o que acontece se eu peguei uma kirá, essa... não é panela, esse forninho, vamos chamar ele de forninho, certo? Se eu peguei esse forninho, esse é um fogão, na verdade, certo? Era um fogão onde você colocava a panela, e eu coloquei dentro dele o fogo, o calor com kashigvavá, com palha, com coisas que queimam e somem, certo? Você põe fogo na palha, ela queima muito rapidinho e acabou. Então, se eu coloquei essa kirá, eu acendi nela fogo usando kashigvavá, notnim alea tavshil. Eu posso colocar a minha panela em cima, a priori, vamos ver na continuação, a priori está se tratando Erev Shabbat. Erev Shabbat eu posso colocar nessa kirá a minha panela, porque não deixar ela lá esquentando durante o Shabbat, porque não existe a suspeita aqui, não existe aqui a suspeita de que eu vou tirar a panela, mexer lá embaixo na palha para fazer pegar mais forte, ficar um fogo mais forte e esquentar mais a minha panela. Porque kashigvavá, esses tipos de palha, não tem o que mexer, eles queimam e acabou por aí. Se eu for mexer, vou apagar e vai acabar tudo. Então, se eu acendi o meu forno, se o meu forninho ou minha boca do fogão é feito de um material que queima muito rápido e não existe a suspeita de eu mexer, posso colocar em cima dele o tavshil. Porém, se eu acendi a minha kirá usando gefet ve'etzim, gefet é um tipo de óleo feito de psole de sumsumim, Rashi traz aqui. Sumsumim é aquilo que você coloca na halá em cima, se faz um óleo deles, desse psóleto que sobrou, dá para fazer um óleo, dá para queimar ele, ou madeira mesmo, eu coloquei madeira lá dentro para queimar. Aqui, se eu colocar a minha panela Erev Shabbat para esquentar lá, para deixar cozinhando, para começar o Shabat, eu posso acabar mexendo na temperatura, eu posso acabar mexendo nas madeiras para fazer o fogo pegar mais rápido. Então, quando eu posso colocar minha comida lá em cima, eu só posso colocar a comida se eu tirar é varrer para o lado, se eu varrer as madeiras, sim? Pus para o lado as madeiras, ou ou que eu jogue cinza em cima das madeiras para esfriar um pouquinho. Se eu faço isso, se eu faço esse ato de
colocar as madeiras para o lado, não deixar ali embaixo, pôr para o lado, ou jogar éfer em cima, eu estou demonstrando que eu entendo que existe aqui uma proibição de mexer nisso no Shabat, e mesmo que eu for tirar a panela para tentar mexer no fogo, na hora que eu vou ver que as bandeiras estão para o lado, ou que eu cobri tudo de cinzas, eu vou lembrar, peraí, hoje é Shabat, eu não posso mexer no fogo, e aí eu não vou mexer, certo? Então isso serve de eker, isso serve para mim, para que eu reconheça a proibição. Puxando para a chapa, certo? Vamos sempre tentar conectar os conceitos que a gente vai ver aqui com a chapa. A chapa, a priori, ela é muito quente, mas depende do tipo de chapa, mas tem chapas que têm termostato, tem chapas que não têm termostato. Uma chapa que não tem termostato, não tem opção de aumentar o calor ou diminuir o calor, pôr no 1 ou pôr no 2, a priori é igual caixa e vavá, é igual algo que não dá para mexer, não existe suspeita de que eu vou mexer na temperatura, então eu poderia colocar direto. Já chapas que têm o termostato, eu tenho que fazer alguma coisa para me lembrar que hoje é Shabat e não acabar mexendo, então eu posso cobrir o botão ou algo do tipo. Tem também gente que não usa chapa, usa um negócio chamado blech. O que é blech? É um pedaço de metal grande que você coloca no forno, em cima do fogão, e você deixa para o fogão ligado. O fogo fica ligado, fogo mesmo, tem a chapa de metal em cima, e você deixa lá ligado durante o Shabat inteiro. Então aqui também existe a opção de mexer, de subir e descer o fogo, aumentar e diminuir, por isso eu vou ter que fazer um simana, eu vou ter que fazer um eker, algo que vai me fazer ajudar a reconhecer que hoje é Shabat, eu não vou acabar mexendo. Bom, é isso que está escrito na Mishnah, sem com relação a colocar alguma coisa no forno Erev Shabbat. Beit Shammai omrim chamin avalot tavshil, o Beit Hillel omrim chamin vetavshil. Beit Shammai falam o seguinte, só é permitido colocar chamin, só é permitido colocar... deixa eu ver aqui, Chamin é algo, tipo líquido, assim, sopa, coisas que já não precisa mais levashel, não precisa mais cozinhar, sim? Então isso você pode pôr, mas tavshil, mas um cozido, colocar lá um arroz, colocar lá um chunt, alguma coisa do tipo, que vai ficar lá cozinhando, é proibido, porque mesmo que eu coloquei as madeiras para o lado, por exemplo, eu joguei cinzas, se algo que eu quero que cozinhe, para mim é importante que cozinhe melhor, então existe ainda a suspeita que eu vou mexer. Isso é o Beit Shammai, o Beit Hillel e o Chamin e o Tavshil. Beit Hillel fala, não tem diferença, tanto o Chamin quanto o Tavshil, os dois são permitidos. Beit Shammai omrim, notlim, avalom machzirim. O Beit Hillel omrim, af machzirim. Beit Shammai falam o seguinte, olha, é verdade, eu posso colocar Erev Shabbat, mas se eu tirei, não posso devolver. Não é permitido colocar no Shabbat. Aqui a linguagem machzirim, que parece que é devolver, aqui tem uma roca nos mefartim, como explicar? Vamos explicar de um jeito mais próximo da Halachá, é colocar no próprio Shabat. Posso colocar coisas na chapa no Shabat ou não? Beit Shammai fala, no tlima valamachzirim. Beit Shammai fala, olha, você pode pôr Erev Shabat e durante o Shabat tirar, mas não pode colocar diretamente no Shabat. Beit Hillel e Beit Hillel falam, não, já que a chapa está, o que é chamado de garuf ou katum. Garuf é que eu puxei para o lado as madeiras, ou katum, eu cobri, já que está garuf ou katum, não existe a suspeita que eu vou mexer na chave, no fogo, posso colocar não só, não existe a suspeita, como existe outro problema aqui, de acordo com o Beit Shammai. De acordo com o Beit Shammai, se eu coloco alguma coisa no meu forno durante o Shabat, mesmo que o forno não está como ele está normalmente, certo? A madeira está um pouco coberta com cinzas, ou as madeiras estão para o lado, ainda assim, colocar uma coisa no forno em Shabat é chamado Nichzei Kemevashel. Parece que eu estou cozinhando, então é proibido eu colocar isso lá, porque é como se eu estivesse cozinhando, colocar uma panela no fogo, tá bom que não tem a suspeita de que eu vou mexer no fogo, porque eu pus ele para o lado, tem um equer, é visível, eu não vou acabar mexendo no fogo em Shabat, mas eu estou colocando uma panela no forno, é proibido, porque parece que eu estou cozinhando, e Beit Hillel fala, não. No momento em que o fogo da minha panela, o fogo do meu forno não está normal, eu coloquei ele para o lado, eu cobri ele com cinzas, está reconhecível. Quem me vê fazendo esse ato de colocar uma panela lá, vai perceber que eu não estou cozinhando no Shabat, vai perceber que eu não estou cozinhando porque o fogo não é tão forte, na hora que eu ponho para o lado, eu cubro, o fogo é mais fraco, não estou cozinhando de verdade. Então é reconhecível que não tem problema, certo? Com relação à chapa, aproveitar aqui para entrar na halachá da chapa,
O Rav Ovadia escreve que não tem problema colocar comidas na chapa em Shabbat, sempre lembrando, certo? Aqui é importante, que se for, por exemplo, uma sopa ou algo líquido que não está cozido, ou líquido que vai cozinhar de novo, tem problema de cozinhar no Shabbat. A gente tá, então, com certeza, eu não posso colocar isso na chapa no Shabbat, porque eu vou estar cozinhando durante o Shabbat. A nossa dúvida aqui, tem algumas especificações que a gente vai ver mais para frente, mas a nossa dúvida aqui é com relação ao seguinte: a nossa dúvida é, será que eu posso colocar, por exemplo, um schnitzel ou um arroz na chapa? O schnitzel e o arroz já estão cozidos, não vão cozinhar, vai só esquentar na chapa. Mas será que o ato de colocar na chapa, parece que eu estou cozinhando ou não? Porque, por um lado, na hora que eu estou colocando um schnitzel na chapa, tem a aparência de cozinhar. Igual, mesmo, por exemplo, se eu tenho um arroz, eu vou esquentar um arroz na panela. Mesmo que o arroz já está pronto, na hora que eu coloco ele na panela, coloco ele no fogo, estou cozinhando. É igual cozinhar, é proibido. Mas, de acordo com o Beit Hillel, se tem alguma diferença no meu forno, se o meu forno não está normal, ele está um pouquinho diferente, já é permitido. Por quê? Porque já não é Mirzek Mevashel. Assim também com relação à chapa, escreve o Rav Ovadia, ninguém cozinha na chapa. Você cozinha no fogo, não cozinha na chapa. Não é comum, ninguém faz isso. Então, já que não existe essa ideia de cozinhar na chapa, a chapa não é um lugar onde geralmente se cozinha, então colocar uma coisa para esquentar na chapa não tem problema. Então, fala Rav Ovadia, posso colocar comidas na chapa diretamente durante o Shabbat, comidas que não tem problema de cozinhar, comidas já estão cozidas. Então, eu quero esquentar o schnitzel, eu quero esquentar, por exemplo, o arroz, eu quero esquentar a comida de Shabbat de manhã, posso colocar diretamente na chapa, porque está cozido. Ou seja, a nossa chapa, que não é um lugar onde se cozinha, é igual a kirá que foi colocada, ou que as madeiras foram colocadas para o lado ou cobertas, não tem a aparência de cozinhar, é permitido. Porém, tem outros posquim que dizem que não. Tá bom que geralmente não se cozinha na chapa, mas a chapa é quente o suficiente para cozinhar. Eu poderia cozinhar diretamente lá na chapa. Se eu jogar um ovo lá na chapa, ele vai cozinhar. Então, já que existe a possibilidade de cozinhar na chapa, mesmo que na prática não se cozinha, existe a possibilidade. Se eu quero colocar uma coisa diretamente na chapa no Shabat, eu tenho que fazer alguma coisa que vai diminuir o meu calor. Ou seja, eu preciso colocar uma separação pequena entre a chapa e a comida. Sim, então eu posso colocar um descanso de metal que vai criar uma separação entre a chapa e a comida. Eu posso colocar, por exemplo, uma bandeja de forno virada em cima da chapa, que vai separar entre a chapa e a comida. Alguma coisinha para diferenciar, para separar, eu vou ter que fazer. Bom, a Gemara aqui é um pouquinho longa o assunto, então a gente vai deixar para continuar lá amanhã, Bezat Hashem. Vamos parar por aqui na Mishnah, vários conceitos novos. A gente vai lidar com a Mishnah Bezat Hashem na continuação, um pouquinho mais curto hoje, mas vai ser bom para começar, para poder fazer a sugya inteira amanhã, Bezat Hashem. Até mais, Shkoyach.